Vamos então ver o conjunto de exercícios da página 120, sob o estudo de funções. Este conjunto de exercícios tem 6 perguntas. Vamos então ver a nossa primeira pergunta. Considera as funções lineares f e g de coeficientes menos 3 e 1/3, respectivamente. Temos então aqui várias alíneas. Vamos ver a primeira. Escreve as funções f e g na sua forma canónica. Ora bem, se as funções f e g são funções lineares, significa que são funções do tipo f de x é igual a x, em que a é o coeficiente de x. Neste caso, o f tem coeficiente menos 3 e o g tem coeficiente de 1/3. Então, se kf ou af é igual a menos 3 e kg, isto é, o coeficiente da função g é igual a 1/3, podemos dizer então que f de x é igual a menos 3x e g de x é igual a 1/3 de x. Graficamente podemos ver que a função f de x igual a menos 3x é uma função decrescente, esta laranja. Portanto, à medida que aumenta o valor de x, diminui o valor de y, ou o valor de f de x, e a função g de x é uma função crescente. À medida que aumenta o valor de x, aumenta o valor de f de x. Na segunda linha, pedem-nos para determinar a função f mais g de x e apresentá-la sob a forma canónica. Ora bem, se f de x é igual a menos 3x, como nós vimos na linha anterior, e g de x é igual a 1/3 de x, f mais g de x será substituir o f de x e o g de x pelos seus respectivos valores. Ficamos então com menos 3x mais 1/3 de x. Como só temos dois termos em x, podemos juntá-los. Mínimo múltiplo comum entre 1 e 3 é 3, portanto fica menos 3 vezes 3 mais 1, fica menos 9 mais 1, ou seja, menos 8/3 de x. Graficamente, temos a função menos 3x e a função 1/3 de x. A função soma, menos 3x mais 1/3 de x, esta função azul, que é exatamente igual a menos 8/3 de x. Podemos então concluir que a adição de duas funções lineares é também uma função linear. Na linha 3, pede-nos então agora f menos g de x. É exatamente o mesmo. Se f de x é igual a menos 3x e g de x é igual a 1/3 de x, f menos g de x será f de x menos g de x. f de x é igual a menos 3x, substitui-se, e g de x é igual a 1/3 de x. Convém sempre utilizar os parênteses por causa dos sinais. E depois desembaraçamos de parênteses e então aí temos em conta a regra de sequência de sinais. Fica então menos 3x, menos por mais dá menos 1/3 de x. Como só temos dois termos em função de x, juntamos os dois termos, ficamos então com menos 10/3 de x. Portanto, significa que a função é esta aqui, a castanho. Menos 3x menos 1/3 de x dá menos 10/3 de x. Podemos então concluir que a subtração de duas funções lineares é também uma função linear. Podemos então dizer que a adição algébrica de duas funções lineares é sempre uma função linear, mas nem sempre. Pode ser também uma função constante igual a zero, que é o caso particular de termos duas funções lineares cujos coeficientes são simétricos. Se tivermos uma função f1 de x do tipo a1x, f2 de x igual a 2x, e se calcularmos a adição destas duas funções lineares, se A1 for simétrico de A2, substituindo ali em cima, vamos obter A1x mais A2x, o A1 é igual a menos A2, portanto fica A2x mais A2x, dois termos simétricos anulam-se. Vamos obter então uma função constante igual a zero. Portanto, podemos dizer em termos gerais que a adição de duas funções lineares pode ser uma função constante igual a zero, se os coeficientes forem simétricos, ou se não forem simétricos e forem diferentes, portanto, será uma função também linear. Vamos à quarta pergunta. Seja h a função constante igual a 1/2, representa a função f mais h na forma canónica. Identifica a função obtida. Neste caso, no caso anterior, analisamos a soma de duas funções lineares. Neste caso, vamos analisar a soma de uma função constante com uma função linear. Portanto, a nossa função linear é igual a menos 3x, a função constante é igual a 1/2. Portanto, f mais h de x será f de x mais h de x. Ou seja, f de x é igual a menos 3x e h de x é igual a 1/2. Portanto, como nós vemos, obtemos logo uma função afim e já está na sua forma canónica. Porquê? Porque só temos dois termos. Um termo em x e um termo independente. Podemos então dizer que a adição de uma função linear e uma função constante é uma função afim. Temos aqui a função linear igual a menos 3x.
Temos aqui a função constante igual a 1 meio. A adição das duas vai nos dar uma função afim, que é menos 3x mais 1 meio. Repare-se aqui que a função linear passa pela origem dos eixos, a função afim já não passa, né? Podemos então dizer, em termos gerais, que a adição algébrica de uma função linear com uma função constante é sempre uma função afim ou uma função constante. Ora, vejamos aqui. Se temos uma função linear do tipo A1x e uma função afim do tipo A2x mais B2, a soma das duas funções, se os coeficientes A e 1 forem simétricos, eles vão se anular aqui e vamos obter uma função constante, igual a B2. Se os coeficientes em x forem diferentes, e em particular não forem simétricos, não é? Nesse caso vamos obter aqui a soma, o coeficiente em x será a soma dos coeficientes A1 mais A2, e o termo independente é exatamente igual ao termo independente da função afim. Vamos então ver o segundo problema. Considera a função definida pela expressão f de x igual a menos x mais 1 meio, isto é, estamos perante uma função afim, e indica o coeficiente da variável e o termo independente da função. Vamos ver então dinamicamente este problema no GeoGebra. Como podemos ver aqui, temos aqui o gráfico de uma função afim, coeficiente A em função deste seletor, coeficiente B em função do seletor B. O que é que nós podemos concluir aqui? Se o A é positivo, que neste caso a função é crescente, por exemplo 4. Se o A é negativo, a função é decrescente, por exemplo menos 3. Relativamente à ordenada na origem, pode ser negativa, se interceptar o eixo dos y abaixo do eixo do x, ou pode ser positiva, se interceptar o eixo dos y acima do eixo do x. Se for 0, estamos perante uma função linear, não é? No nosso caso, se o coeficiente de A for 0, é uma função constante. Pode ser negativa ou positiva. No nosso caso, temos a função afim do coeficiente menos 1 e de termo independente 1 meio. Portanto, é uma reta deste tipo. Na nossa primeira pergunta, pedem-nos para identificar a variável do termo em x e do termo independente. Se f de x é igual a menos x mais 1 meio. Portanto, a sua forma canónica é exatamente ax mais b, significa que o nosso a é menos 1 e o nosso b é 1 meio, isto é, o coeficiente da variável em x é igual a menos 1 e o termo independente é igual a 1 meio. Na segunda pergunta diz o seguinte: determina as coordenadas dos pontos de interseção do gráfico cartesiano da função com os eixos coordenados. Ora bem, se a nossa função afim tem esta expressão, isto é igual a menos x mais 1 meio, nós sabemos logo que 1 meio é a nossa ordenada na origem, isto é a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo dos y, este ponto aqui em cima, de coordenadas 0, que é abscissa 0, ordenada positiva 0.5, ou seja, 1 meio. Para determinar o ponto de interseção, isto é, a interseção da reta f de x com o eixo de x, é um ponto pertencente ao eixo dos x, portanto vai ter abscissa e não vai ter ordenada. A ordenada vai ser nula. Então, basta substituir aqui o f de x por 0, não é? E resolver em ordem a x. Qual é o valor de x cuja ordenada é igual a 0? É o que nós estamos aqui a fazer nesta equação. Resolvendo em ordem a x, verificamos que x é igual a 1 meio. Isto é, para x igual a 1 meio, a ordenada é nula. Vamos à terceira pergunta. Verifica se o ponto de coordenadas menos 2, 5 meios pertence ao gráfico da função f. Se a nossa função é igual a menos x mais 1 meio, será que o ponto menos 2, 5 meios pertence à reta representativa desta função? Para verificarmos se o ponto pertence ou não à reta, basta substituir na nossa expressão o f de x por o y, que é 5 meios, e o x por menos 2. Se nós obtivermos uma igualdade verdadeira, o ponto pertence à reta. Se obtivermos uma igualdade falsa, significa que o ponto não pertence à reta. Vamos substituir então o f de x por 5 meios e o x por menos 2. Fica então menos 2, convém utilizar os parênteses por causa dos sinais, mais 1 meio. Menos por menos dá mais, a regra da sequência de sinais. Portanto, 5 meios é igual a 2 mais 1 meio. E 5 meios, então, vamos juntar estes dois
numa única fração, fica 2 vezes 2, 4, mais 1, dá 5, 5 meios. Então 5 meios é igual a 5 meios. Portanto, estamos perante uma igualdade verdadeira, significa então que o ponto de coordenadas menos 2, 5 meios pertence à reta. Ora, vejamos aqui graficamente, o ponto de coordenadas menos 2, 5 meios, menos 2, 5 meios, é aquele ponto ali que está em cima da reta. Portanto, o ponto pertence à reta. Utilizando este ponto de interrogação, significa que nós estamos a testar se esta igualdade é verdadeira ou não. Se no final ela for verdadeira, o ponto pertence à reta. Se não for verdadeira, é diferente. Neste caso, o ponto é exterior à reta. Vamos à quarta pergunta. Se G é uma função afim de coeficiente menos 1 e termo independente menos 2, portanto, se é uma função afim, se é uma função deste tipo, ax mais b, o coeficiente do termo em x é menos 1 e o termo independente é igual a menos 2. Substituindo aqui o a por menos 1 e o b por menos 2, fica menos 1 vezes x dá menos x, mais por menos dá menos 2. Portanto, g de x é igual a menos x menos 2. Portanto, a nossa função é esta a rosa aqui, né? Menos x menos 2. Se verificarmos, esta reta é paralela à nossa reta representativa da função f de x. Se dois coeficientes do termo em x são iguais, então significa que as retas são paralelas. Podem ser estritamente paralelas ou coincidentes, né? Estritamente paralelas, é o caso deste, e coincidentes se para além do termo em x o termo independente fosse igual. Neste caso é diferente, elas são estritamente paralelas. Vamos então à linha A. Representa a função f mais g na forma canónica, isto é, a soma de duas funções afins. Se f de x é igual a menos x mais 1 meio e se g de x é igual a menos x menos 2, nós verificamos aqui na linha anterior, queremos a função soma. Será f de x mais g de x. Basta substituir o f de x pela respectiva expressão e o g de x também pela respectiva expressão. Fica então menos x mais 1 meio mais menos x menos 2. Convém utilizar os parênteses por causa dos sinais. Agora vamos desembaraçar de parênteses, fica menos x mais 1 meio. Aqui este sinal mais não afeta os sinais no interior, portanto mantém menos x menos 2. Vamos juntar os dois termos em x. Menos x dá menos 2x. E vamos juntar os dois termos independentes, mais 1 meio menos 2, vai dar menos 3 meios. Portanto, a função soma f mais g de x é igual a menos 2x menos 3 meios. É esta função representada por esta reta a castanho. Não é? Vemos a nossa função f de x, que é uma função afim. Vemos a nossa função g de x, que é também uma função afim, paralelas. E depois verificamos que a função soma é também uma função afim. A linha B, neste caso é g menos f, é exatamente a mesma coisa, substituir o g por menos x menos 2 e o f por menos x mais 1 meio. Atenção aos sinais, temos então menos x menos 2, menos por menos dá mais e menos por mais dá menos. Este menos x corta com este mais x, portanto fica menos 2 menos 1 meio, portanto fica, juntando os dois numa única fração, fica menos 5 meios. O que é que nós podemos aqui verificar? Que neste caso a soma de duas funções afins deu uma função constante. Isto porquê? Porque os termos em x se anularam. Não é? Como os coeficientes aqui são simétricos, menos x mais x, este menos x corta com aquele mais x, e portanto ficamos apenas com os termos independentes. Podemos então concluir que a adição algébrica de duas funções afins é sempre uma função afim ou uma função constante. Foi o que nós verificamos antes. Não é? É uma função constante quando os coeficientes dos termos em x são simétricos. Foi o nosso caso. Se A1 for simétrico dá 2, né? Substituindo depois lá em cima, simplifica o menos A2 com mais 2, dá 0. 0 vezes x dá 0. Fica então os termos independentes apenas. Se forem diferentes os coeficientes e não forem simétricos, né? Neste caso vamos obter uma função afim. Vamos então ver a pergunta número 3. Reduz à sua forma canónica as seguintes funções, definidas de Q em Q. A linha 1. Temos então 1 meio de x menos 3x mais 1 terço. Portanto, o que nós temos que fazer é desembaraçar de parênteses e simplificar a fração, juntando os termos em x e depois juntando os termos independentes. Fica então menos 1 meio de x menos por menos dá mais 3x, menos por mais dá menos 1 e aqui mais 1 terço. Temos então aqui dois termos em x e dois termos independentes.
Juntando estes dois, mínimo múltiplo comum, obtemos 5 meios de x. E juntando estes dois, mínimo múltiplo comum 3, temos menos 2 terços. Atenção aqui aos sinais. Portanto, temos aqui menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 no numerador. Podemos passar este sinal menos para fora, não é? Porque ter mais menos 2 sobre 3 é a mesma coisa que ter menos 2 terços. Portanto, esta expressão corresponde a uma função afim, que será uma função deste tipo. Isto é, em que a ordenada na origem é exatamente menos 2 terços. Cá está. X igual a 0 e y igual a menos 2 terços, que é menos 0,67. À linha 2 temos então 2x menos 1 mais 2 menos x menos x. Desembaraçando aqui de parênteses fica 2x menos 1. Não afeta os sinais no interior de parênteses. Fica então mais 2 menos x menos x. Temos 3 termos em x. Temos aqui 2x menos x menos x. Fica então 2x menos 2x. São valores simétricos. Portanto, simplificam-se. Ficamos então com menos 1 mais 2, ou seja, 1. Isto é, a função que nós temos aqui é uma função constante igual a 1. Portanto, o seu gráfico é deste tipo. Portanto, é uma reta horizontal que interseta o eixo dos y no ponto 1. Portanto, qualquer que seja o valor da variável x, o valor da função é sempre igual a 1. À linha 3 temos então 2x ao cubo menos 2 terços x mais 2 vezes 4x ao cubo. 2x ao cubo é a potência de um produto é igual ao produto das potências. Portanto, fica 2 ao cubo vezes x ao cubo. 2 ao cubo é 8, x ao cubo é x levantado a 3. Aqui é desembaraçado de parênteses, vai trocar os sinais todos no seu interior. Fica então menos 2 terços, 2 vezes 4, x ao cubo dá 2 vezes 4, 8x ao cubo. Menos por mais dá menos 8x ao cubo. 8x ao cubo simplifica com 8x ao cubo. Ficamos então com menos 2 terços de x. Isto é uma função linear. O seu gráfico é deste tipo. f de x igual a menos 2 terços. Passa pela origem dos eixos. Finalmente, à linha 4, temos então 1 terço que multiplica x menos 3 mais raiz cúbica de x elevado a 3. Vamos ver então em primeiro lugar este termo. Sabemos então que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Extrair a raiz cúbica do número e levá-lo ao cubo é chegarmos ao mesmo número. Simplificamos então o expoente com o índice da raiz, fica então x. Aqui fazemos a propriedade distributiva, 1 terço de x menos 1 terço vezes menos 3, mais x. Juntamos então os termos em x, fica 1 terço de x mais x, fica 4 terços de x, e aqui neste termo independente é menos 3 terços, ou seja, menos 1. O gráfico é este, é uma função afim crescente, cuja ordenada na origem é igual a menos 1. Vamos à quarta pergunta. Uma máquina industrial coloca cápsulas em garrafas de água. Sabe-se que em cada 10 segundos coloca 7 cápsulas. Vamos ver aqui a primeira linha. Seja f a função que representa o número de cápsulas colocadas num determinado período de tempo, t em segundos. Portanto, o problema nos diz é que a cada 10 segundos é colocada 7 cápsulas. Portanto, ao fim de 10 segundos temos 7 cápsulas. Não é? Ao fim de 20 segundos, que são mais 10, temos o dobro, 2 vezes 7, 14. Ao fim de 30 segundos, temos 21, que é 3 vezes 7. Ao fim de 40 segundos, temos 4 vezes 7, 28 cápsulas. Ao fim de 50 segundos, temos 35 cápsulas, que é 5 vezes 7. Ao fim de 60 segundos, temos 6 vezes 7, 42 cápsulas. Como nós podemos ver aqui, existe uma relação entre o tempo, em segundos, e o número de cápsulas colocadas nas garrafas. Certo? Esta relação, portanto, como nós vemos, existe aqui uma proporcionalidade entre as duas grandezas, quantidade de cápsulas e tempo em segundos. Cá está, 7 cápsulas para 10 segundos, 14 para 20, 21 para 30, 28 cápsulas para 40 segundos, assim por diante. Há sempre aqui uma razão constante, ou seja, 0,7 cápsulas por segundo. Vamos então ver o que é que nos solicita a primeira questão. Qual das seguintes expressões algébricas representa a função f? Será f de 7 igual a 7?
Isto é uma função constante? Claro que não. Se a relação entre as duas grandezas, tempo e número de cápsulas, é uma proporcionalidade direta, significa que o seu gráfico é uma função linear. Isto é uma função que passa pela origem, como nós já vimos nos pontos anteriores. Portanto, a função constante f de t igual a 7 está fora de causa, não é? À linha B temos outra função constante igual a 10, também está fora de causa. O que nós temos é uma proporcionalidade direta entre as duas grandezas, portanto também está fora de causa. À linha C, 7 décimos, é esta a resposta, não é? Existe uma razão constante que nós já vimos anteriormente, que é de 7 décimos. Se t é igual a 10, nós vamos ter 70 sobre 10, vamos ter 7 cápsulas, e assim por diante. Portanto, esta é a nossa resposta. À linha D, 10 sétimos é o contrário. Portanto, 10 sétimos seria esta reta com uma inclinação diferente. Esta quarta hipótese é também uma proporcionalidade direta, mas é a inversa da anterior. Isto é a constante de proporcionalidade inversa. Enquanto a nossa constante é 7 décimos, esta é 10 sétimos. É efetivamente também uma relação de proporcionalidade entre as duas grandezas, mas no sentido inverso. Quantas cápsulas coloca a máquina em meia hora? Apresenta todos os cálculos que efetuares. Portanto, se a nossa função ft é igual a 7 décimos de t, para t igual a meia hora, mas que nós temos que entrar em segundos, temos que converter esta meia hora em segundos. Meia hora são 30 minutos, ou seja, vezes 60 dá 1800 segundos. O que nós pretendemos calcular aqui é f de 1800. f de 1800 é igual a quê? 7 décimos vezes o t, que é igual a 1800. Fazendo as contas, é igual a 1260 cápsulas. Podemos ver aqui graficamente, para t igual a 1800 segundos, isto é, para t igual a meia hora. Traçamos aqui a paralela ao eixo dos y, interseta aqui o gráfico da função, paralela ao eixo do x, para intersetar o eixo dos y, e vamos aqui obter 1260, que é exatamente 1260 cápsulas. Isto é, ao fim de 1800 segundos, a máquina colocou 1260 cápsulas. Finalmente, na pergunta número 3 da linha 4, num dia a máquina colocou 12.600 cápsulas. Quantas horas esteve a máquina ligada? Apresenta todos os cálculos que efetuaste. O problema é exatamente o contrário do anterior. No anterior, pretendíamos saber ao fim de um determinado tempo quantas cápsulas eram colocadas. Agora é para colocar estas cápsulas quanto tempo é necessário. Portanto, é o contrário, não é? Graficamente, primeiro, para colocar 12.600 cápsulas, portanto, paralelo ao eixo do x, passando por 12.600, vai interceptar aqui o eixo do x em 18.000 segundos. Portanto, algebricamente, a função é dada pela expressão ft igual a 7 décimos de t. Sabemos que ft é igual a 12.600, cá está, esta reta horizontal. Substituindo o ft por 12.600, vamos resolver em ordem a t. Fica então 12.600 é igual a 7 décimos de t, onde t é igual a 12.600 vezes 10 sétimos. 7 está a multiplicar, passa a dividir, o 10 está a dividir, passa a multiplicar para outro membro. Portanto, t é igual a 18.000 segundos, ou seja, dividindo por 3.600 segundos, que é o número de segundos por hora, dá 5 horas. Portanto, ao fim de 5 horas, a máquina coloca 12.600 cápsulas. Vamos agora à pergunta número 5. Observa a sequência de figuras que se segue, onde os triângulos são construídos com fósforos. Portanto, temos aqui um triângulo de 3 fósforos, aqui 2 triângulos com um lado comum, portanto, em vez de ser 6, são 5, portanto, 3 e 2, 5. Aqui já são 3 triângulos com um lado comum a cada um dos triângulos, e assim sucessivamente. Portanto, a primeira questão é quais os valores que devem estar no lugar das estrelas na seguinte tabela. Vamos ver então a análise da sequência de figuras. Na primeira figura temos um triângulo, 3 fósforos. Na segunda figura temos que acrescentar um segundo triângulo. Quantos fósforos temos que acrescentar? 2. Adicionando 2 fósforos a 3, vamos obter a segunda figura. Tem 5. E para a terceira, temos que adicionar mais um triângulo, ou seja, mais 2 fósforos também aqui. Portanto, 5 mais 2 são 7. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Que o número de fósforos da figura seguinte é sempre igual ao número de fósforos da figura anterior mais 2. Neste caso, 5 é igual a 3 mais 2. 7 é igual a 5 mais 2.
Então, tendo em conta a regularidade da sequência, é possível calcular o número de fósforos da figura 4 e 5. É fácil, não é? Na primeira temos 3 fósforos, nós já vimos. Na segunda vamos ter 5, 3 mais 2, 5. Na terceira temos 7, 5 mais 2, 7. Na quarta vamos ter 7 mais 2, 9, a regularidade. E depois na quinta vamos ter 9 mais 2, 11. Contudo, essa regularidade não traduz diretamente o termo geral da sequência, mas nós podemos calculá-lo. Vamos então calcular. Para efetuar o cálculo, podemos fazê-lo de duas maneiras. Vamos utilizar dois métodos. O primeiro método algébrico. Para n igual a 1 temos 3 fósforos, 2 temos 5, 3 temos 7, 4 temos 9 e 5 temos 11. Portanto, é o número de fósforos associados a cada uma das figuras da sequência. Vamos analisar a diferença, a primeira diferença é dos termos. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. 9 menos 7, 2. 11 menos 9, 2. Portanto, a primeira diferença é constante. Se é constante, o que é que significa? Significa que o termo geral vai ser uma expressão deste tipo. Isto é, vai ser uma função afim, do tipo A vezes N mais B. Como é que nós podemos determinar a expressão desta função? Conhecendo dois pontos. Podemos escolher dois pontos aqui à nossa escolha. Por exemplo, o ponto 1, 3 e o ponto 2, 5. Para n igual a 1, nós temos K1 igual a 3. Cá está x, y. Para n igual a 2, temos A2 igual a 5, isto é, x igual a 2, y igual a 5. Substituindo o par de valores correspondentes na função, nós vamos obter duas expressões em função da A e B. Neste caso vamos ter 3 igual a A mais B e 5 é igual a 2A mais B. Vamos então resolver estas duas expressões de modo a calcular cada um dos valores A e B. E, portanto, depois podemos definir a respectiva expressão da função. Vamos agarrar, por exemplo, nesta primeira expressão, 3 é igual a A mais B. Vamos resolver em ordem A, fica, portanto, trocando os membros para pôr a variável no primeiro membro, fica A mais B igual a 3, de onde A igual a 3 menos B. Vamos substituir o valor de A por 3 menos B na segunda, na outra. Fica então 2 vezes 3 menos B mais B. Propriedade distributiva, fica 2 vezes 3, 6 menos 2B mais B. Resolvendo isto, vamos obter B igual a 1. Sabendo o valor de B, substituindo o valor de B na expressão anterior, A igual a 3 menos B, fica 3 menos 1, dá A igual a 2. Sabendo o valor de A, que é 2, e o valor de B, que é 1, substituindo na expressão, fica então 2 vezes N mais 1. Ou seja, a N é igual a 2N mais 1. Este é o termo geral da nossa sequência. Podemos resolver o problema de outra maneira. Vamos fazer uma análise das figuras. Vamos considerar apenas a sequência das primeiras 3 figuras. E quais são os elementos comuns a todos os níveis. Se começamos aqui com 3 fósforos, os elementos comuns serão 3 fósforos, não é? Em cada uma das figuras. Nós temos a figura anterior mais 2 e a figura anterior mais 2. Portanto, o elemento comum nestas figuras é sempre os 3 fósforos iniciais. Então podemos dizer que à partida o termo geral desta sequência será do tipo AN igual a KN mais 3. Contudo, para passarmos da figura 2 para a figura 3, acrescentamos 2 fósforos. Então, para passarmos da figura 2 para a figura 1, nós temos que subtrair 2 fósforos. Significa então que o nosso termo geral não pode ser KN mais 3. Tem que ser KN mais 1. Temos que subtrair 2 unidades aos elementos comuns. Ou seja, temos que reduzir os elementos comuns em 2 fósforos, de modo a podermos garantir a mesma regra entre o termo n igual a 1 e o termo n igual a 2, que nós já vimos. Então, significa que o termo geral não pode ser deste tipo, Kn mais 3, mas tem que ser Kn mais 1. Como nós já sabemos que esta expressão corresponde a uma expressão de uma função afim, e já conhecemos o valor de B, falta-nos conhecer o valor de A, ou seja, neste caso o valor de K. Só precisamos de um ponto, já não precisamos de dois. Vamos escolher o primeiro. Se nós sabemos que a n é igual a Kn mais 1, para n igual a 1 nós temos A1 igual a 3, então substituindo aqui na nossa expressão o AN por 3 e o N por 1, vamos obter uma expressão em função de K. Fica então 3 é igual a K vezes 1 mais 1. Ou seja, K vezes 1 é K mais 1 é igual a 3. Vamos pôr a variável no primeiro membro. Fica então K é igual a 3 menos 1, ou seja, K é igual a 2. O nosso K é o nosso valor aqui, ou seja, o valor A da função afim. Significa então que a expressão da função afim, ou neste caso,
a expressão associada ao termo geral desta sequência é A índice n é igual a 2n mais 1. Vamos então ver a segunda e última questão da pergunta 5. Qual é o número de fósforos da 20ª figura do termo da sequência? Vamos ver isto primeiro graficamente e depois utilizando o termo geral. Se analisarmos a figura 3, o que é que nós verificamos? Verificamos que ela tem 3 triângulos, 2 de base e um em cima que é obtido por um fósforo que fecha e faz a ligação entre os dois triângulos. Então a figura 20 também vai ter quantos triângulos? Se a figura 3 tem 3, a figura 20 terá 20 triângulos. Ou seja, terá 10 na base, cá estão os 10, mais os 9 que fecham em cima com os 9 fósforos independentes e um no final, faz o 20º. Portanto, 10 mais 9, 19 e 20 triângulos. Ou seja, a figura 20 é constituída de quantos fósforos? 3 fósforos por triângulo, vezes 10 triângulos na base, mais 11 fósforos, que são estes 9 que fecham e que fazem a ligação dos triângulos da base, cá estão os 9, e mais os 2 no final, faz os 11. Portanto, a figura 20 é constituída por 41 fósforos. Utilizando o termo geral, é muito fácil, não é? A índice n é igual a 2n mais 1, para n igual a 20, qual é o A índice 20? O A índice 20 será 2 vezes 20, substituímos o n por 20, mais 1. 2 vezes 20 é 40, mais 1 dá 41. 41 fósforos, que é exatamente o que nós analisamos aqui em termos da sequência de figuras. Vamos finalmente resolver o sexto problema. Vai tratar de uma sucessão de números. Na figura seguinte foram riscados alguns termos da sucessão. Temos aqui, copia para o teu caderno e escreve os termos da sucessão que te parecem estar em falta. Ora bem, para nós determinarmos os termos que estão em falta, este segundo, o terceiro, o quinto e por aí adiante, é necessário conhecermos ou o termo geral ou a regularidade. Isto é, qual é o valor que nós temos que somar, ou subtrair, ou multiplicar, ou dividir, para passar de um termo para o termo seguinte e assim sucessivamente. Como é que nós podemos fazer isso? Nós não temos o termo geral, mas podemos tentar determinar a regularidade. Não temos termos sequenciais seguidos, não é? Mas sabemos quantos termos é que existem entre este primeiro termo e o quarto termo. O primeiro termo é 3 sétimos, depois temos aqui 2 termos desconhecidos, temos aqui o quarto termo que é 9 sétimos. Ou seja, nós temos aqui quantos incrementos? Temos 1 incremento, 2 incrementos, 3 incrementos. Então vamos ver a amplitude deste intervalo. 9 sétimos menos 3 sétimos, quanto é que dá? 9 sétimos menos 3 sétimos dá 6 sétimos. Isto é, para passarmos do primeiro termo para o quarto, nós estamos a somar 6 sétimos. Não é assim? Então, para passarmos do primeiro para o segundo, quanto é que é? Temos que dividir este incremento em 3 partes. Ou seja, 6 sétimos a dividir por 3 dá 2 sétimos. O que permite determinar qual é o incremento para passar do valor de 3 sétimos sucessivamente até chegar a 9 sétimos. Do mesmo modo, para os dois valores seguintes, vamos verificar se o incremento se mantém. Significa então que o valor calculado está correto. Temos então uma passagem de 9 sétimos para 13 sétimos. Quantos incrementos é que temos? Temos 1, 2. Qual é a amplitude? 13 sétimos menos 9 sétimos dá 4 sétimos. Temos que dividir por 2 para saber qual é este incremento. 4 sétimos a dividir por 2 dá 2 sétimos. Então confirma exatamente o incremento que nós determinamos anteriormente. Então a regularidade desta sucessão é 2 sétimos. Sendo assim, é fácil. Conhecendo então a regularidade, calculamos sequencialmente os valores. Fica 3 sétimos mais 2 sétimos, dá 3 mais 2 dá 5, dá 5 sétimos, obtemos o segundo termo. Depois 5 sétimos mais 2 sétimos dá 7 sétimos, ou seja, 1. Vamos confirmar se dá este valor 1, ou seja, 7 sétimos mais 2 sétimos, que a regularidade dá 7 mais 2 dá 9, 9 sétimos, confirma. E para a segunda parte do mesmo modo, 9 sétimos mais 2 sétimos dá 11 sétimos, e agora 11 sétimos mais 2 sétimos é igual a 13 sétimos. E a seguir temos 13 sétimos mais 2 sétimos é 15 sétimos, e 15 sétimos mais 2 sétimos dá 17 sétimos. E estão determinados todos os termos e confirmado efetivamente que o nosso incremento, a nossa regularidade é de 2 sétimos.
Vamos finalmente à última pergunta. Escreve o possível termo geral da sucessão. Ora bem, o facto de nós termos uma regularidade de 2 sétimos, isto é, para passar de um termo ao termo seguinte adicionamos 2 sétimos, não significa que o termo geral seja deste tipo. Isto é, seja A índice n seja igual a Kn mais 2 sétimos. Não significa que seja isto. Contudo, vamos analisar partindo do pressuposto que é exatamente isso. E então o que é que precisamos? Precisamos apenas de um ponto. Sabemos que para n igual a 1, A1 é igual a 3 sétimos, para determinar o valor de k. Substituindo então o A índice n por 3 sétimos e o n por 1, obtemos então 3 sétimos é igual a k vezes 1, que é k, mais 2 sétimos. Resolvendo em ordem a k, obtemos então k igual a 1 sétimo. Significa então que o termo geral, se for este, será igual a 1 sétimo vezes n mais 2 sétimos. Ora, vamos confirmar. Partindo do pressuposto que o nosso termo geral A índice n é igual a 1 sétimo de n mais 2 sétimos, vamos confirmar para os primeiros dois valores. Para n igual a 1, qual é o valor de 1? É 1 sétimo vezes 1 mais 2 sétimos, ou seja, 1 sétimo mais 2 sétimos é 3 sétimos. Confirma o nosso primeiro termo. Se n for igual a 2, fica 1 sétimo vezes 2 mais 2 sétimos, ou seja, fica 2 sétimos mais 2 sétimos é igual a 4 sétimos. É diferente, porque o nosso segundo termo é 5 sétimos. Então está aqui comprovado que o termo geral não pode ser este. 1 sétimo vezes n mais 2 sétimos. Como é que nós vamos então calcular isto? Sabemos que a função associada à sucessão é uma função afim. Será do tipo A índice n é igual a A vezes n mais b. Para isso precisamos de conhecer dois pontos para determinar a expressão. Para n igual a 1 sabemos que A1 é igual a 3 sétimos. Para n igual a 2, A2 é igual a 5 sétimos. É fazer exatamente o que fizemos nos problemas anteriores. Substituímos então o A índice n por o A1, que é 3 sétimos, e n igual a 1. Obtemos então uma expressão em função de A e B. E do mesmo modo para o segundo ponto. E obtemos então 5 sétimos é igual a 2A mais B. Resolvendo então a primeira em ordem A, fica A igual a 3 sétimos menos B. Substituindo esta na segunda, fica 2 vezes 3 sétimos menos B. E desenvolvendo, chegamos ao valor de B igual a 1 sétimo. Eu não estou a entrar em pormenores porque isto já é uma metodologia que nós utilizamos várias vezes. Sabendo o valor de B, voltamos à anterior e substituímos o B por 1 sétimo e ficamos com o valor de A como sendo 2 sétimos. Sendo assim, se A é igual a 2 sétimos e se B é igual a 1 sétimo, então o nosso termo geral é 2 sétimos de n mais 1 sétimo. Como vemos, a expressão é diferente da anterior. Portanto, não corresponde à regularidade de 2 sétimos. Vamos testar. Partindo do pressuposto que é esta expressão, vamos testar, por exemplo, para alguns valores. Para n igual a 1, fica 2 sétimos vezes 1 mais 1 sétimo, ou seja, 3 sétimos. Confirma. Para n igual a 2, fica 2 sétimos vezes 2 mais 1 sétimo, fica 5 sétimos. Confirma. E, por exemplo, vamos testar para o último. Para A índice 8, fica 2 sétimos vezes 8 mais 1 sétimo, ou seja, 17 sétimos. Confirma. Está então confirmado que o nosso termo geral é A índice n igual a 2 sétimos de n mais 1 sétimo. O que é que nós podemos então concluir neste problema? O facto de nós conhecermos uma regularidade de uma sequência, e estamos a falar de uma sequência cujo termo geral é deste tipo, não significa que a regularidade corresponda ao valor de B. O que nós temos que fazer nessa situação, independentemente de conhecermos ou não conhecermos o valor de B, é tentarmos determinar o valor da expressão conhecendo dois pares de valores correspondentes. Isto é, dois pontos. N igual a 1 e o valor de 1, e N igual a 2 e o valor de A índice 2. E a partir desses dois pontos podemos então determinar o termo geral da sucessão.